Ser professor é uma vocação que requer amor, dedicação e paciência. A educação é a chave para abrir as mentes e libertar as almas. A sala de aula é um refúgio onde os sonhos são nutridos e as mentes são estimuladas. Professores são mestres que nos guiam através das estradas do conhecimento. Boa noite. O programa Vidas em Ação está recebendo a professora e educadora Luciana Lemes. Bem-vinda, Luciana. Obrigado pela sua presença. A gente vai conhecer um pouquinho da sua história, né? Quem não conhece vai conhecer comigo um pouquinho da sua história profissional, como tudo começou, né? Como começou a sua história profissional como docente? Tá, primeiro eu quero agradecer o convite, muito obrigada. Amei a reflexão inicial, é bem isso mesmo, né? O que o professor tenta levar aí, né, para as crianças, para os seus alunos. Bom, a minha história começou meio que por acaso. Desde criança, eu brincava como professora, tudo, mas o meu sonho era ser veterinária. Olha. Sempre fui apaixonada por bichos e eu sempre falava isso. Mas eu brincava de professora. E lá na rua da minha casa, eles me chamavam de professorinha. Mas, assim, a minha primeira formação não teve nada a ver com pedagogia. Eu fiz tecnologia em processamento de dados, né, na época. Hoje é sistemas de informação. Mas eu entrei na faculdade muito nova, eu tinha 17 anos. E como é um curso tecnológico, 3 anos eu estava formada. E aí falei, e agora? Né? E foi onde eu comecei e falei, não, eu quero fazer outra coisa. E fiquei entre direito e pedagogia. E acabei indo realmente para pedagogia, porque eu acho que é uma missão mesmo na vida da gente, né? Deus vai e fala, não, é isso. E eu acredito que realmente tenha uma missão e um dom mesmo para isso, né? E aí de lá se vão 19 anos. Olha só, de sala de aula. E depois da pedagogia vieram vários outros cursos, porque eu fiz as pós, né? Fiz vários cursos de capacitação na área da educação, porque ser professor é estar em constante aprendizado, a gente não para nunca, né? Então, sempre buscando, sempre estudando um pouquinho para poder levar isso daí para os nossos alunos. Fora que é uma profissão linda, né? Linda, como você falou, além de linda, tem que ter um dom, né? Porque senão fica difícil, né? Sim. A caminhada acaba se tornando difícil. Não basta apenas gostar do que faz, né? Você tem que realmente ter conhecimento para isso, se aprofundar, né? Maravilha. Com tantas mudanças nas siglas, qual é a diferença entre ensinar e educar? O professor exerce as duas? Eu acho que hoje não tem diferença mais, porque o professor acaba assumindo os dois papéis. Na verdade, hoje eu diria que o professor ele ensina, ele educa, ele é psicólogo, ele é enfermeiro, é tudo junto e misturado. Olha a responsabilidade. Sim, porque são tantas coisas que a gente lida no dia a dia, né? São tantas coisas ali dentro de uma sala de aula. E as crianças trazem muitas coisas, às vezes problemas familiares de casa, ou né, são muitas coisas que envolvem. Então a gente acaba fazendo de tudo um pouquinho. É uma responsabilidade grande, né, para o professor, sem dúvida, né? Sim, muito. Acaba sendo uma carga bem pesada, né? É pesado porque nós assumimos às vezes uma responsabilidade que não era só do professor. Exatamente. Né? Então, infelizmente, eu não falo assim tanto só por mim, né? Mas da educação em geral. Hoje a escola ela assume um papel com as crianças dessa parte da educação mesmo, que as crianças, infelizmente, não são todas que têm em casa. Então, algumas famílias são bastante omissas nesse sentido, né, da educação, de ensinar os valores mesmo. Isso daí se perdeu um pouco ao longo do tempo. Perdendo, né? Então, esses valores que são fundamentais, que a família passa primeiro para a criança, antes dela chegar na escola, isso tem feito muita falta na educação. Eu acredito. Professora, a metodologia para quem já passou dos 35 anos era outra.
Você acha que mesmo com tanta diversidade de material e cursos de extensão, a educação poderia estar melhor? A educação não vai depender somente da formação do professor. A educação vai depender aí de investimento, né, do governo. Aí são vários outros fatores que interferem. Sim. Então não adianta o professor ter aquela formação e esbarrar na burocracia, né? Então tem coisas que a gente não consegue caminhar com... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A criança... o professor percebe desde a educação infantil, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem daquela criança. Então não adianta nada a formação do professor em educação especial, ele ter uma capacitação talvez em parte de alfabetização e ele perceber que aquela criança não consegue aprender por outros fatores. Então, se não tem uma avaliação para isso, se não tem outros profissionais envolvidos, capacitados para isso, o professor não consegue avançar com aquela criança porque não depende só dele. Né? E no caso, de repente, a criança pode ter uma deficiência intelectual, ou a criança tem alguma dificuldade de aprendizagem que envolva outros fatores, outras coisas. Então, o professor, ele percebe isso, mas às vezes a gente esbarra nessas partes burocráticas que, infelizmente, não tem como a gente caminhar com isso, né? A gente não consegue ir além do que é a nossa função, que é estar ali com as crianças, ensinar, né? Então, é isso que eu acho que é muito difícil, às vezes. E hoje a inclusão, né, tá em tudo, né? É difícil não ter, tem que ter a inclusão na área educacional, né? Antigamente não tinha, né? E, por exemplo, esse ano eu estou com o 3º ano. Eu tenho casos na minha sala de crianças que lá na pré-escola já foi observado isso da criança não conseguir aprender, não conseguir reter o que o professor ensina. E a criança chegar ali no 3º ano com essa dificuldade, a gente perceber isso... E aí você esbarra nessas coisas. Então, para nós, professores, também, isso é muito angustiante. Porque você quer, mas não depende só de mim, né? Porque você você dá o caminho para a criança, mas às vezes a criança sozinha ela não vai conseguir. Então, ela precisa realmente de um tratamento adequado para aquilo, ou de profissionais que realmente sejam capacitados, às vezes. Como a sala de aula hoje ela é numerosa, então tem criança que naquele ambiente ali que são várias coisas, a conversa, são vários fatores de distração ali para ela talvez não consiga aprender se ela tiver alguma dificuldade de atenção. Então ela precisa de um ambiente com menos crianças, e aí sim, né, para ela poder conseguir evoluir na aprendizagem dela. Então são muitas coisas que a gente fica muito angustiado, que infelizmente nós sozinhos não conseguimos. Difícil, realmente. Quanto tempo você está na rede municipal em Batatais e qual a escola de atuação? Eu estou aqui na prefeitura faz 19 anos e eu sou professora municipal mesmo. Sou concursada aqui pela prefeitura. E como tem a atribuição no final do ano das aulas, então depende muito onde sobra, né? Então, faz 3 anos que eu estou na escola Padre Benito, mas eu já trabalhei em várias outras escolas. Então, já passei pela escola Ana Bonagura, Alzira Acra, Esther Viana, Braga Morato. Então, aí depende muito, mas já tem 3 anos aí que eu estou ali com o pessoal do Padre. Perfeito. Como dosar o ensino virtual do presencial? Hoje nós não temos mais o ensino virtual, assim, né? Não como foi na época da pandemia, que aí sim, foi uma forma que nós encontramos na época de não deixar o ensino tão defasado. Então, assim, aquelas crianças que realmente fizeram, nós preparávamos as aulas, as mães buscavam as atividades na escola e aí nós fazíamos os vídeos, isso era enviado para as famílias, né, pelo WhatsApp. Então, muitos participaram. Então, as crianças que conseguiam assistir às videoaulas, que participavam das videochamadas,
elas conseguiram evoluir, sim. Mas os outros, não, porque teve criança que não fez absolutamente nada, né? Então, as famílias foram muito omissas nesse sentido. Algumas, não todas. Não todas. Mas aí nós percebemos essa diferença. Infelizmente, depois da pandemia, nós tivemos aí 2 anos bem difíceis para tentar chegar no nível mais próximo possível, né? Fazer com que as crianças chegassem no nível mais parecido, assim, umas com as outras, por conta dessa defasagem que acabou ficando. Então, foi, assim, um período bem difícil, foi bem desgastante. Então, hoje a gente usa o ensino virtual, mas de uma outra forma, assim. Então, nós usamos muitos recursos tecnológicos, mas não mais, assim, tão voltado para casa. Nós usamos muito isso nas aulas. Então, eu uso muitos vídeos que eu fiz, às vezes eu uso para as minhas aulas. Então, esses dias mesmo eu estava trabalhando com as crianças, não lembro se foi do dia do livro, alguma coisa assim. Eu tinha um vídeo, lembrei, e hoje nós temos as TVs na sala, né? Então, a gente já aproveita e usa o que ficou. Teve as dificuldades, mas também ajudou muito, né? Ajudou, com ajudou certeza. Bastante, né? Maravilha. Ajudou, sim. Nós tivemos que buscar, na verdade, né? Se reinventar, né? Sim, nós acabamos virando aí youtubers, sem querer, porque não tinha como, celular quase sem memória, gravava vídeo, aí tinha que postar na onde? No YouTube. Então, até hoje tá lá. E as crianças se divertem, porque eles adoram ver os vídeos, é incrível isso. Mas eles falam, professor, é você ali, você fez. Então, assim, eles gostam de ver o professor. A mais, né? Sim. Não deixa de ser, né? E é engraçado, porque você está ali todo dia, mas quando eles veem na televisão, parece que é outra pessoa, então eles gostam. Já vem ao lado da imaginação, da criação, realmente. Você acha que a inteligência artificial é uma ameaça aos empregos tradicionais? O professor corre o risco disso? Corre esse risco? Eu acho que o professor não corre esse risco, porque precisa realmente do mediador. A inteligência artificial, ela é excelente, né? Hoje você digita alguma coisa lá nesses sites, ele te dá tudo pronto, mastigado, faz livros até, né? Enfim. Mas o professor, além de ser o que vai levar o ensino para a criança, ainda tem toda uma parte emocional que é trabalhada com as crianças. E isso acho que inteligência artificial nenhuma vai conseguir suprir, não mesmo, né? Então, eu acho assim, o ser humano ainda ele tem esse papel e que a parte de inteligência artificial ainda, eu acho que vai demorar um pouquinho para eles conseguirem isso, né? A parte de afeto, o que a gente leva para eles, né? Então, eu acho que ainda não. Em alguns casos, talvez, de alguns empregos, eu não sei, hoje nós já vemos muitas máquinas tomando lugar de pessoas. Realmente. Então, a pessoa hoje tem que se inovar, tem que buscar outras coisas, né? Sempre se reinventando para tentar conseguir acompanhar essa evolução que nós estamos vivenciando, né? Eu falo infelizmente, né? Porque muita coisa o ser humano vai esquecendo, vai deixando de exercer, Não acho isso legal, na minha visão, não acho legal, né? Eu acho que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Realmente, é isso mesmo. Ainda tem pais que escondem algum problema em relação às doenças intelectuais? Eu não sei se escondem, eu não sei se eles... como que seria a palavra? Se eles... Não que eles são omissos, mas que talvez eles não querem assumir aquilo ali, aceitar, talvez, né, que o filho realmente precise de uma outra ajuda, de um outro profissional. Então, isso daí acaba, assim, interferindo muito em sala de aula, porque o professor percebe, né, como eu falei anteriormente, essas dificuldades da criança e a não aceitação da família é muito complicado. É difícil, né? Porque o professor sozinho não consegue. Então, precisa da família ser parceira do professor, ser parceira da escola,
para a gente poder juntos levar o melhor possível para aquela criança. Né? Então, essa não aceitação, ela interfere muito. E, infelizmente, a gente encontra, sim, algumas famílias que são omissas em relação a isso. Né? Que não vão atrás, aceitar, né? que talvez não, assim, que talvez não se importam. Não sei se seria essa palavra, mas... eu acredito que seja a dificuldade mesmo, né, da aceitação, né? A dificuldade da aceitação. Da aceitação. Sim. E isso dificulta, com certeza, o caminho, o processo, né, de aprendizagem. Muito. E muito. Né? Sem dúvida. Interfere muito. Qual seria um projeto educacional de qualidade se comparado a outros países que investem na educação? Hoje nós temos aí países que realmente investem na educação, que não é tanto o caso do Brasil, né? Hoje nós temos coisas nas nossas escolas que nós não tínhamos anteriormente. Então, sim, nossas escolas hoje estão equipadas, nós temos computadores, nós temos TVs, nós temos o computador específico para professor. Então, são vários recursos tecnológicos, mas só isso não é só isso que vai realmente falar, olha, essa é uma educação de qualidade. Então, o investimento em outros países vai desde a valorização do professor até realmente o tipo de escola. Hoje, as nossas escolas estão, por exemplo, esses dias de calor, vou te dar um exemplo. Estava muito difícil, porque assim, as salas têm um ventilador. Às vezes o ventilador não funciona direito, são muitas crianças, a sala é baixa, às vezes a maioria é com aquele teto aquela não é nem... PVC, não? Isso, eu acredito que seja mais ou menos como um PVC, talvez. Então isso deixa realmente mais quente, as janelas não abrem direito. Então é muito difícil. Então você pensa assim... Para nós é difícil. Imagina para uma criança ficar sentada num ambiente quente, né, quase sem ventilação. Então, eles ficam mais agitados. Eu acompanho vários perfis aí, tanto no Instagram, quanto perfil assim, de escolas mesmo, tanto daqui do Brasil, do exterior, que trabalham muito com essa educação mais voltada para a natureza. Então, eles falam muito sobre esses ambientes para a criança, sabe? Que a criança precisa desse contato. E são coisas tão, assim, fáceis simples, de se conseguir. Porque, por exemplo, eu vejo... Tem um perfil lá que eu sigo e ele traz muitas ideias sobre parques ou parquinhos dentro da própria escola, feitas com troncos de árvore, com as árvores mesmo, sabe? Então, são coisas que fazem diferença. A gente pensa que não, mas você ficar fechado dentro de um ambiente 5 horas, para nós adultos é difícil, para criança é mais. É muito mais. Então, eu acho que essas coisas assim que eles vão colocando nas escolas, nós estamos investindo nesses recursos, hoje nós temos recurso tecnológico, eu acho ótimo, mas... Isso daí já é uma coisa para se pensar futuramente. Hoje nós temos um outro tipo de geração. Não é mais a nossa geração que sentava e ficava ali prestando atenção no professor com a boquinha fechada. Não, hoje as crianças, elas são questionadoras, elas vão questionar o tempo todo. Elas são realmente mais falantes, elas são mais agitadas. Então, a gente precisa de um outro tipo de ambiente para isso. Não é continuar naquela escola tradicional. Então, se a geração mudou, se o perfil das crianças mudou, então eu tenho que pensar que eu tenho que ter um outro tipo de escola também para isso. Esses dias eu fui numa formação de tecnologia e inovação e eu fui numa escola em Ribeirão. E lá é um centro assim, de mídias, eu não vou lembrar agora, que fugiu o nome da escola. É uma escola estadual. E lá são várias salas só com recursos tecnológicos. Então, tem a sala que é de mídias, a outra que é de criação. Então, realmente precisa de tudo isso, porque é uma geração que está aí na era tecnológica mesmo. Mas eu acho que precisa também, a gente não pode esquecer dessa parte, desse contato com a natureza, que eu acho que isso daí faz muita diferença. É muito importante, e faz a diferença, sem dúvida. Esses dias eu fui a uma escola em Altinópolis, que é uma escola que fica numa fazenda. E eu cheguei, eu falei assim,
olha, onde estão as crianças? Não, eles estão na sala de aula. Eu falei, mas eu não estou escutando barulho de criança aqui. Tudo quietinho. Eles são muito calmos, mas porque o ambiente é muito calmo. Então fica no meio realmente da fazenda, então tem muitas árvores, muitos pássaros, tem animais. E depois que deu o sino do recreio, as crianças continuaram calmas. E eu falei, eles estão no recreio? Sim, eles estão no recreio. Não parecia uma escola. Assim, com aquele barulheira que a gente é acostumado aqui. Mas o ambiente faz diferença. Faz a diferença. O que você acha de a música, levar a música para a escola? Você acha isso que é legal? Perfeito, sim. A música também eu acho que é fundamental. Eu gosto muito de trabalhar com música, eu tento trabalhar da melhor forma possível. Aliás, eu tenho uma aluninha e ela é autista e ela quase não ficava dentro da sala. E um dia ela chegou na sala, né, e a professora que fica com ela tenta deixar o máximo possível, tá? Mas o interessante está lá fora. Ela ama música, porque lá fora tem educação física, tem aula da professora de arte que dá aula de dança, e é o que ela gosta. E nesse dia a TV estava ligada e por acaso eu estava com uma música que era da Palavra Cantada, que é a Sopa do Neném. Pronto. Ela amou e ela chega, ela me pede. Eu até preparei uma aula esses dias específico para ela poder participar. Então, assim, são coisas que são fundamentais. A gente tem que pensar assim, porque a música, ela acalma muitas crianças e é uma forma da gente realmente fazer essa inclusão. Eu acho que é tudo, assim, tem que ter. Tem que ter. Perfeito. É interessante você estar falando tudo isso, né? Não sei se todas as... Enfim, particularidades de cada pessoa, né? Não sei se todas as professoras têm essa linha de pensamento, né? É difícil saber, lógico. Né? Não tem como saber. Porque ninguém tem a mesma... Não, a mesma metodologia, a mesma forma de ensinar. Cada um é de uma forma, realmente. Mas é interessante você estar colocando tudo isso, né? Para as pessoas começar a ter consciência disso também, né? Pais, crianças, as próprias crianças eu também, tenho que né? pensar também. Ela é aluna da minha sala. De que forma eu vou incluir? Ela não vai fazer uma atividade de terceiro ano, mas nem por isso eu não posso fazer alguma coisa que ela participe junto com os outros. Então foi onde eu vi que ela amou a música, ela chega, ela me pede. Então ela fala muito pouco, são poucas as palavras. Mas ela chega e fala, o que tem na sopa do neném? Ela canta um pedacinho da música para que eu coloque para ela. Ah, que graça. E aí foi todo um trabalho desenvolvido. Que a música seja... Que levem a música, né? Sim. Enfim, para as escolas, né? Sim, eu acho que sim. Tomara que, é fundamental. Que acatam esse projeto, né? Em todas as escolas, né? Seria interessante, né? Sim, eu acho que tem umas que já está aderindo isso, né? A prefeitura aqui, ela tem alguns projetos, mas eu não sei se tem específico de música. Então, por exemplo, tem a ginástica olímpica, tem as aulas de dança. Então, tem vários projetinhos aí. Então, cada escola tem alguma coisa aí diferente. O da música, realmente, eu não estou lembrada se tem. Se tem. Mas eu acho muito bacana. Mas eu acho que logo, logo vai estar Tomara que sim. Isso, né? Tomara que sim. Quais as dificuldades do dia a dia? Nossa, as dificuldades são todas essas que eu mencionei. Você praticamente falou, né? Sim, que eu praticamente falei. É bem tudo aquilo mesmo. A gente esbarra, às vezes, em coisas físicas da escola. Às vezes, ainda falta, talvez, algum material. Nem tanto quanto antes. Hoje a gente tem bastante coisa, a nossa diversidade de livros na biblioteca é grande. Antigamente a gente comprava, porque quase não tinha, né? E talvez, assim, essas famílias que precisam entender que a escola é parceira, buscar essa parceria, né? Que a gente sempre busca o melhor para as crianças. E é isso que a gente quer, sempre o melhor para eles, sempre pensando neles. Né? As dificuldades também em relação ao investimento de governo, né? Que precisa, não falo nem a nível aqui prefeitura, eu falo no geral mesmo, de governo federal, que precisa realmente ter esse olhar para a educação, né? Investir realmente, capacitar mais os professores.
É importante. Investir nos salários, em salários melhores. Isso daí sim é fundamental. É porque é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, é muito desgastante, porque nosso trabalho não termina na escola. Né? O tempo que a gente leva preparando as aulas é muito grande, estudando material. Então, são muitas coisas, né? É muita dedicação, como você mesmo colocou, né? Sim. Porque tem pais, acreditam, né? Como eu falei de particularidade, tem pais que acham que o professor deu aula ali e acabou. Acho que chega em casa e vai descansar, não é bem assim. E também nós temos que pensar nessa diversidade da sala de aula, porque nem todo mundo aprende da mesma forma, não estão todos no mesmo nível. Preparados. Cada um está num nível diferente, às vezes, do outro, então é muito difícil você tentar ali adequar suas atividades para acolher todas as crianças. Eu acredito, é complicado. sem dúvida. Eu não me vejo nunca me vi como professora e nunca vou me ver, nunca vou ser, porque eu não teria esse dom muitas todo. Muitas pessoas falam, nossa, não sei como você dá conta. Nossa, não sei como tem paciência, eu não ia dar conta. Não, mas chega ali, a gente faz por eles mesmo. É um amor muito grande pelas crianças. Acho que a hora que chega ali na sala, tudo muda, né? Por mais que tenha os problemas, as dificuldades, tudo muda a hora que olha para as carinhas ali, eu acredito, né? Por mais que você tenha aquela criança que te dá trabalho, que você fala assim, ai, é hoje, né? Vou surtar. Não, até aquele que te deixa de cabelo em pé, até esse, sabe? Aí você chega em casa, você fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com aquela criança para ela agir dessa forma? Porque tudo tem alguma coisa envolvida. A criança, ela não vai dar trabalho à toa. Verdade, então, sempre tem alguma coisa ali por trás, algum problema que vem. A criança reflete isso. Ela vai refletir na onde? Na escola, né? É o local ali onde ela está vivenciando, é o local ali que ela vai interagir com as outras crianças. O local da socialização. Então, realmente, são muitas coisas. Dia dos Professores foi ontem, né? Sim. Foi ontem, então... Perdemos o feriado. Vamos valorizar nossos professores, porque em tudo, né? Em geral, né? Que o governo olhe mais para a classe dos professores, né? Porque professor hoje é tudo, acaba sendo dentro da sala de aula, mãe, pai, psicólogo, acaba sendo de tudo um pouco, né? E tem que ter valor, sim, tem que ser valorizado, sem dúvida. Sim. Né? E aí eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo lá para as minhas crianças, para os meus aluninhos, para o pessoal lá da escola que eu trabalho, para os meus outros amigos professores, desejar um feliz dia. Né, estamos juntos aí na luta, na caminhada, não é fácil. Professor entende professor, a gente divide ali as angústias, sentamos ali na hora do recreio e aí é só a gente, né? É o momento ali que nós temos para desabafar, para trocar um pouco ali as nossas angústias, enfim. Então, quero mandar um beijo para todo mundo, para os outros professores também que trabalham aqui na rede, os professores aqui da região, que me seguem lá também no Instagram, pessoal bacana, sempre me deixa recado lá. Então, quero deixar um beijão para todo mundo lá também. Recado dado, né? Passa as suas redes sociais. Bom, lá no Instagram é Amor por Alfabetizar. No YouTube gente, é aquela coisa, né? Foi pandemia, ficou, as crianças gostam, então está lá, acho que está como professora Luciana Lemes, se não me engano. E são esses só. Tá certo, o Instagram Luciana. E o YouTube que ficou. Bom, eu só tenho que te agradecer mais uma vez, gratidão, né? Você tem uma história linda, né? Uma profissão linda. E que Deus te abençoe na sua caminhada aí com teus alunos. Amém. Eu que agradeço o convite. Imagina, muito obrigada. Fiquei muito toda feliz. Nossa, é toda nossa. Fico muito feliz. Obrigada, viu? Obrigada Obrigada mesmo. Continue nos seguindo pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Até mais. Outubro Feliz é na Unishop Amai. Confira as ofertas. Querosene Multiplus de 2 litros, R$15. Limpa-telas Start de 120 ml, R$9,99. Limpa-laminados e porcelanato Azulim de 750 ml, R$4,99. Copo descartável Top Form 180 ml, R$3,89.
Cera líquida vermelha Polilar de 750 ml, R$ 3,99. Gel adesivo Azulim de 37 gramas, R$ 9,99. Vem pra cá! Rua Dr. Manuel Furtado, número 148, telefone 36620831, no centro de Batatais. Você está procurando um look novo? É aqui, na Buy High Modas. Começou a moda inverno na Buy High Modas e Acessórios. Venha conferir! Tudo em moda feminina, masculina e plus size. Rua 9 de Julho, 160, no centro de Araraquara.